Então nós vamos estar lendo agora Atos 12, né? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele possa te abençoar enquanto você está lendo essa palavra, mas não só enquanto você está lendo, em toda a sua vida, que você possa entender e compreender quais são as bênçãos que estão contidas na palavra de Deus e se dedicar. Então esse é o desejo do meu coração, que Deus venha abrir os seus olhos e tornar você um leitor assíduo e um praticante da sua palavra. Atos 12 começa assim: por aquele tempo, o rei Herodes agiu contra alguns da igreja e matou o apóstolo Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradou os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração da Páscoa e pôs na prisão guardado por 16 soldados. A intenção de Herodes era entregar Pedro aos judeus para ser executado depois da Páscoa. Porém, durante o tempo que ele estava na prisão, a igreja fazia a Deus uma fervorosa oração pela segurança dele. Então veja que interessante. Pedro estava preso e a igreja estava fazendo uma oração fervorosa. Esse que é o desejo que Deus tem para nós. Quando algum irmão está em apuros ou quando tem uma situação difícil, o que a igreja deve fazer? A igreja deve orar fervorosamente. Veremos qual foi o resultado. Na noite antes da execução, ele estava dormindo, preso, com suas correntes entre dois soldados, com outros montando guarda na frente do portão da cadeia. Quando de repente brilhou uma luz na cela, e o anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo acordou Pedro e disse: depressa, levanta-se. E as correntes caíram dos pulsos dele. Então, isso é o que o Senhor faz. Ele é um Senhor que quebra correntes. Pedro estava ali preso pelo inimigo. Na verdade, aquelas pessoas estavam sendo usadas pelo mal para prender Pedro. E quando o anjo do Senhor ele apareceu a Pedro, ele quebrou as cadeias. As correntes foram quebradas, né? Então, Deus tem prazer em nos libertar. Quando nós nos aproximamos de Deus, somos libertos. Então, não importa qual é a situação que está prendendo a minha vida e a sua, o Senhor tem poder para nos libertar. Então o anjo lhe disse: vista-se e ponha os sapatos. Ele obedeceu. Agora vista o casaco e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela seguindo o anjo. Mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão e não acreditava que aquilo estava realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo posto de guarda. Chegaram ao portão de ferro da rua e este se abriu por si mesmo para eles. Então veja bem, o Senhor faz as portas que estão nos separando da vitória. Existe uma porta de ferro separando Pedro, que estava preso, da liberdade, da vitória. Essas portas elas se abrirão quando eu e você estivermos segurando na mão de Deus. Aquele anjo ali estava representando a pessoa de Deus. Quando estamos seguros na mão de Deus, quando estamos interligados com Deus, as portas elas se abrem, as cadeias são quebradas. Então eles passaram e foram caminhando juntos um quarteirão. Aí o anjo deixou. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo o que os judeus queriam me fazer. Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam juntos para uma reunião de oração. Pedro bateu na porta e uma menina chamada Rode veio abrir. Olha só, o que eles estavam... o que os cristãos naquela época estavam fazendo? Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam juntos para uma reunião de oração. Então, é normal você que é cristão e eu que sou cristão se reunir para fazer orações. Será que tem acontecido essas reuniões de oração na sua vida, na minha vida? Então Pedro bateu no portão e uma menina chamada Rode veio abrir. Quando ela reconheceu a voz dele, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro a fim de contar a todos que Pedro estava lá fora na rua. Então não acreditaram nela. Você está fora do juízo, disseram.
Quando ela insistiu, eles pensavam, deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando finalmente foram abrir a porta, a surpresa foi enorme. Ele fez sinal para ficarem quietos e contou o que tinha acontecido, como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros o que aconteceu, disse ele, e partiu para lugares mais seguros. Ao amanhecer, a prisão estava em grande alvoroço. O que aconteceu com Pedro? Quando Herodes mandou buscar o preso e soube que ele não estava lá, prendeu os 16 guardas que foram julgados por uma corte marcial e condenados à morte. Depois disso partiu e foi morar algum tempo em Cesárea. Enquanto Herodes estava lá, chegou uma delegação de Tiro e Sidom para falar com ele. Herodes estava muito zangado com o povo daquelas duas cidades. Mas os delegados se fizeram amigos de Blasto, secretário-geral, e pediram paz, pois as cidades deles dependiam economicamente do comércio do país de Herodes. Herodes concedeu uma entrevista e, quando chegou o dia, pôs as vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para eles. Ao terminar, o povo fez uma grande aclamação a ele, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma doença, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, porque aceitou a adoração do povo, em lugar de dar a glória a Deus. Então veja bem, Deus, ele não aceita que a glória seja dada a homens, porque Deus, ele é a razão de toda a nossa existência, porque Deus é a razão de tudo que temos. Não podemos nos engrandecer e não podemos receber glórias que devem ser dadas a Deus. Toda glória, todo louvor, toda adoração, ela pertence a uma pessoa, ao nosso Deus. Que sejamos adoradores verdadeiros de Deus. Olha o que aconteceu com Herodes quando não deu glória a Deus. Ele morreu, comido por bichos, quase que instantaneamente. Então, nós devemos fazer o quê? Toda pessoa que não dá glória a Deus, ele morre fisicamente. Morre primeiro espiritualmente e depois fisicamente. No 24 agora. A boa nova de Deus estava se espalhando rapidamente e havia muitos novos crentes. Barnabé e Saulo, por esse tempo, visitaram Jerusalém e logo terminaram sua missão, voltaram a Antioquia, levando João e Marcos com eles. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.